Rádio Zuá FM. Notícia, informação, músicas e o melhor humor do rádio brasileiro. Bom dia! Você está acompanhando o programa O de Casa com Neraldo Mascarenhas. Beleza, para você, já estamos com o nosso quadro em aberto, Saber Direito. Nada melhor do que a gente buscar a informação da maneira certa, e a Zuá FM está aqui com esse propósito, o nosso programa O de Casa. Já estamos aqui com o doutor Leonardo Ramos, advogado, convidado nosso para esse período, nesse dia, geralmente nas quartas-feiras, mas hoje, por força maior, estamos aqui nesta quinta-feira, último dia do mês, doutor, para fechar esse mês também, além, como estamos falando aqui, o Bye Bye São João, nós estamos fechando também com informação, e hoje o assunto é muito bom, que é relacionado aos tipos de aposentadoria. Mas primeiro vamos dar o nosso bom dia, o doutor dá o bom dia também para todos que vão estar acompanhando aí pelo canal no YouTube e os ouvintes da Zuá FM no rádio ou pelo aplicativo. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Neraldo, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Um prazer enorme estar aqui. Pois bem, doutor, hoje é uma abordagem dando continuidade sobre aquele assunto que nós já havíamos falado, né? Aqueles direitos previdenciários, assuntos importantes que a gente já traz sobre a aposentadoria, né? Quem é que não quer um dia usufruir, que nem diz o senhor mesmo falou certo dia, né? Aquela prevenção, às vezes até aquele caixinha que a pessoa vai fazendo, vai pagando ali, contribuindo para poder um dia usufruir de volta, quando chegar a idade, quer descansar. E saber de tipos de aposentadoria, eu já queria começar também um pouquinho trazendo para a nossa realidade. Às vezes o interior, no campo, o homem do campo também, que acho que até sofre um pouquinho mais para poder conseguir. São mais dificuldades, só está no dia a dia com isso, mas falar um pouquinho desse termo assim do algo rural. Já que a gente vai falar de aposentadoria, fantástico. Dá uma entrada um pouquinho, doutor, nessa questão, porque tem muita gente aí que às vezes tem um avô, tem um pai, que já chegou ou está chegando na época de se aposentar e não sabe de repente os caminhos. Como é esse negócio aí também com relação à aposentadoria rural, doutor Leonardo? Bom, muito bom, muito bom. A gente vai falar sobre isso, mas é importante que a gente lembre um pouco daquilo que a gente conversou no programa passado. E é interessante, assim, é bem interessante. Quem ainda não assistiu, né, quem não nos acompanhou na semana passada, é bom ir lá no YouTube, né, entrar no canal da rádio. Tem, né, também lá no canal Moringa, que o programa já está editado. Pronto, perfeito. Top. Para entender um pouco sobre o que a gente vai acabar de dizer aqui. Porque para você ter direito a se aposentar, você tem que... você precisa ser declarado como segurado. E esse termo segurado foi explicado um pouco, mas vamos lembrar aqui, né, um pouco, né, que para conseguir um benefício previdenciário, em regra, precisa se tornar segurado. E segurado é toda aquela pessoa, né, que faz contribuição para o INSS todos os meses. Doutor, desculpa eu te falar logo um negócio, o pessoal entender. O pessoal faz um seguro de um carro, um seguro de uma casa, ele está pagando ali todo mês para, se acontecer alguma coisa... Exato. O segurado com relação à aposentadoria é nesse sentido também? Sobre a aposentadoria, necessariamente não. Tem algo mais vinculado a outros benefícios, que é sobre auxílio-doença, o auxílio-acidente, né? É algo muito mais parecido, né? Ou até mesmo seguro DPVAT, né? Mas isso aí vamos abordar para futuro, né? Futuramente aí, não muito distante, né? Vamos focar aqui na aposentadoria, justamente, que é um tema bastante relevante aqui, que a gente preparou com todo carinho, não é verdade? Pois é, então pode seguir aí, desculpa ter interrompido, mas é só para tentar fazer uma comparativa aqui. Não, mas foi boa, foi uma boa reflexão, foi uma comparação boa. Né? E aí o que acontece? Quem é aquela pessoa contribuidora do INSS? Quem é o segurado? O segurado pode ser aquele empregado de carteira assinada, pode ser até mesmo um empresário, aquele avulso, né? O eletricista, né? O pedreiro, o ajudante de pedreiro, ele pode contribuir como avulso, ou até mesmo um empregado doméstico. Quando eu falei lá antes sobre a regra, quem é a exceção?
Exceção é o que a gente vai entrar agora, a realidade, né, da nossa região aqui, que são os trabalhadores rurais. Não só os rurais, né, mas como o pescador ou até mesmo o índio. Né? Também está inserido, né? Sim, como segurado especial, sim. Mas né? o senhor falou de índio. Aqui na região não tem índio, mas tem povos que se declaram indígenas. Já entra nessa linha também? Sim, sim. Para todos os casos é necessário enquadrar tudo, precisa analisar direitinho, né, a papelada, a documentação, certo? Mas da mesma forma, né, que no caso para a gente conseguir demonstrar que aquele trabalhador rural de fato é um segurado especial, tem que ter papéis, né? Tem que prova, analisar, né? para cada caso um caso, né? Para cada caso um caso. E aí o que acontece? Vamos lá, a gente já falou um pouquinho sobre o segurado, né? Vamos falar sobre as aposentadorias. Existem N aposentadorias. Algumas dessas aí que o senhor pode estar falando aqui hoje. Bom, eu vou buscar falar todas, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, tem a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial daquele nosso colega Evelyn lá falou da semana passada, né? E a aposentadoria por invalidez. Então a gente já pode, com relação, o senhor já abordou, que engloba aí a contribuição, mas a gente já falar também a contribuição desde aquele que tem a carteira assinada, que automaticamente já tem ali a colocação lá, mas quem não tem, que entra no caso rural, que não tem um boleto para pagar, não tem como descontar, ele recebe ali no dia a dia, né, na semana. Perfeito. Como é que então é o tempo de contribuição, como é que entra isso daí, doutor? Vamos lá. A aposentadoria por tempo de contribuição é aquela mais famosa, todo mundo fala, né? Contribuiu X tempo, se aposenta. Né? É aquele benefício que você contribuía lá por um determinado período de tempo. Né? Antes da reforma, para o homem deveria provar contribuição de 35 anos, né? E para a mulher 30 anos. Porém, com a reforma, isso não existe mais. A reforma da Previdência, só para deixar esclarecido. Tem gente, às vezes, até que não sabe, né? Mas acho que quando essa notícia já vai se espalhando logo, né? Antigamente, não. Eita, eu vou completar logo o tempo de trabalho. Falta 3 meses para 35 anos. Eita, vou completar. E depois jogou um balde, o famoso balde de água fria nas pessoas, que tirou essa questão do tempo de trabalho para a questão de idade. Aí entrou. Isso reflete também na expectativa de vida, né, doutor? Perfeitamente. Acho que já entrou nessa certamente, linha, né? Expectativa de vida, é verdade. Porque, assim, o foco da aposentadoria em si é quando o próprio governo, pela idade daquele trabalhador, daquela trabalhadora, já se enquadra como um risco ao trabalho. E pelo cuidado pelo cuidado que o governo tem em comprometer-se com a saúde, a integridade física, né, a condição da saúde, o corpo da pessoa ali, pelo desgaste do trabalho de tantos anos, foi aí onde surgiu, né, nasceu o que chamamos de benefícios previdenciários voltados à aposentadoria, né? Pois é, e a gente falar, né, nós estamos ainda nessa questão da contribuição, né, sim, doutor? Sim. Falar também, porque eu até num dia, no ano em que foi tratado esse assunto, eu aqui fiz uma abordagem, mesmo sem conhecer, por exemplo, como é que você compara, eu falei no dia, doutor vai me corrigir se eu estiver errado, certo. Como é que compara, de repente eu estou aqui de boa, trabalhando, longe do sol, estou aqui sentado, quem trabalha dentro de uma empresa, não está recebendo constantemente a ação do tempo, como sim. o trabalhador rural, que a ação do tempo é o que castiga, envelhece mais rápido, a pele enruga, o trabalhador rural vive constantemente isso. Né? Perfeito, sim. Então, como é que eu vou comparar? Eu na roça, num trabalho do trem, duro, vai me comparar quem está ali, o cara que está na sombra. Vai ter que trabalhar o mesmo período os dois, sendo que na roça, vamos dizer que desgasta muito mais do que o outro. Será que o da roça... Vamos chegar lá. Não, foi boa. Esse doutor? seu ponto foi legal, gostei. Mas a gente vai chegar lá, né? Então pronto. Só para deixar claro, finalizar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não existe mais. Não existe mais? Não. Depois da reforma, apagou o sistema. Idade mesmo. E aí vamos para a aposentadoria por idade. Né? Então, tem diferença? Por exemplo, idade a gente vai falar, né? Homem, mulher... Tem, vamos falar, inclusive na condição de rural. Olha só. Tá? Vamos lá. E aí eu vou explicar o que foi que fizeram, né? O que o governo fez para esse tipo de realidade, para trabalhar, comparando o trabalhador rural com o trabalhador da cidade. Teve essa separação? Vamos falar essa diferença aí rapidinho. Na aposentadoria por idade, né? O nome já está dizendo, né? Tem a ver com a idade, né, da pessoa, do segurado, né? Então, assim, antes da reforma,
tinha que ter 65 anos os homens, né, e 60 anos as mulheres. Com a reforma da Previdência, isso mudou. Só no caso da mulher, certo? Que aumentou para 62. Além da idade, tanto o homem como a mulher precisa mostrar que houve contribuição aí. Houve contribuição aí por 15 anos, mínimo. Além de chegar à idade... Tem que ter uma contribuição mínima de 15 anos. E se caso não chegou à idade, e se não contribuiu? Existem umas formas aí de você situação... chegar até o INSS, quem sabe até fazer um acordo, alguma coisa lá para antecipar ali as contribuições ou algo assim. Mas no pior das hipóteses aí precisa preencher os dois. E não sei pontos. Se está no assunto aí, doutor, de repente eu cheguei à idade, mas não contribuí, como o senhor está falando. Esse acordo, eu já ouvi falar muitas das vezes assim, já li sobre o assunto, de repente eu vou receber, eu quero aposentar, mas dentro dessa aposentadoria vai ter um desconto, vai ter um acordo, como o senhor falou, né? Eu não sei se acontece isso, um desconto no meu salário para ir completando esse período que eu não contribuí. Acontece geralmente isso, doutor? Geralmente acontece isso no caso de empregado mesmo, carteira assinada. Carteira assinada. Isso, desconta diretamente lá, né? Na verdade, fica lá na folha de pagamento, né? Para o rural também acontece esse tipo de diferente. desconto? Não, é olha diferente. Aí, tá vendo, gente? É diferente. Vou explicar direitinho aí no caso do rural. E aí, o que acontece? Sobre a aposentadoria por idade, a gente precisa observar 2 pontos. Tá? Existe uma diferença no caso de aposentadoria por idade para quem é deficiente. Muita gente se confunde, né, Heraldo, que deficiente é incapacitado de trabalhar. Não necessariamente. Às vezes, a pessoa pode ser até deficiente, mas pode ser capaz de trabalhar. Alguma área... Quem determina isso? Sempre uma avaliação técnica, ou médica. Sempre uma avaliação médica. É o que é chamado as perícias, né? As perícias. Né? Então, assim, agora, no caso de pessoas que são deficientes, né? E quer se aposentar por idade, existe uma redução aí, né? 60 anos, diferente do normal, que é 65, né? Tirou 5 anos. Tira 5 anos aí, né? Para homem e 55 para mulher. Não reduziu 7 anos aí no caso da mulher, né? Porque é 62 agora, então reduziu para 55 anos. Mais uma carência, e né? não só. A contribuição já não é comprovar minimamente uma contribuição de 15 anos. 180 meses. Dá quanto tempo 180 meses? Como é que a gente calcula isso daí? Eu sou péssimo de número. Aí, tá vendo? Mas é bem menos que 15 anos, né? Com certeza. E a gente trazer essa realidade, doutor, nesse comparativo, que reduziu aí a questão por idade. E nesse caso entraria ali também, não sei se vai entrar lá no especial, que o senhor falou de deficiente, tem deficiente que pode trabalhar. Sim. Tem deficiente que às vezes pode trabalhar, mas está achando que vai receber normalmente sem trabalhar. E aí, nessa análise, assim, na hora ali a pessoa fala, não, você pode trabalhar em alguma área. Porque hoje, na época que eu trabalhava na empresa, a empresa separava algumas funções lá, que era para algum deficiente de alguma área, ou não, essa área aqui é especial, tem que ter esse quadro de deficiente dentro da empresa, por lei. Sim. Eu acho que já para se encaixar essas pessoas aí, não é isso, doutor? Exatamente. Para a pessoa que é deficiente, ela é remanejada, né? Ela é transferida de uma função e vai para um outro, né? Exemplo, práticas que a gente vê, especialmente em questão de prefeitura, por exemplo. A pessoa é motorista, mas aí adquiriu hérnia de disco, certo? Fez a cirurgia lá e tal, beleza. Mas já incomoda, fica ali a postura, a mão no volante. Já não é a mesma sentada, coisa, né? Beleza. Aí você pode ser remanejado para uma outra função, sabe? Porteiro, por exemplo, que aí já é diferente. Isso geralmente acontece. Então, tem na verdade, essas particularidades, né? Sim. Como se trata aqui. Agora, a gente imaginar de maneira especial aqui no nosso bate-papo, nós já abordamos essa questão aí da contribuição, né? Quem contribui vai no final do mês, na hora da aposentadoria, usufruir aquilo que contribuiu, né? Sim. Na verdade, é um caixinha que a gente vai fazendo, para depois a gente
Porque não é o governo que está dando, na verdade a gente está injetando ali para futuramente a gente receber de volta, né? É mais ou menos isso, doutor? A lógica é basicamente essa. Né? Isso, perfeito. E aí tem aqueles casos de quem não contribuiu, mas tem todo um parâmetro ali que vai ser colocado na balança. Analisado, né? Botar na balança lá, ver direitinho. Como é que você pode, o que é que não pode. Tem as reduções para homem, redução para mulher. É o que a gente costuma dizer, né? Que é através de um diagnóstico previdenciário, né? Que a gente faz, analisar tudo bonitinho, né? Avaliar, olha, aqui falta X tempo e tal. Então, assim, é interessante que você faça dessa forma. São estratégias que a gente faz para a gente poder garantir, né, a aposentadoria, o benefício para aquela pessoa que está precisando, né? Ou já se encontra no direito. Verdade. Né? E lembrando, se alguém tiver aí, de repente, tiver alguma dúvida, já pode ir mandando para a gente, que depois do intervalo nós vamos estar aqui fazendo as respostas, trazendo a resposta. Daqui a pouquinho nós vamos ao intervalo, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar, né, doutor, para a gente? Sim, com certeza. Manda aí pelo zap. Enquanto isso, vamos falar a segunda observação na aposentadoria por idade, que é a rural. A rural já entra aí também. A aposentadoria por idade rural, a idade também é reduzida, no caso do deficiente também. Para o homem é a partir de 60, para a mulher 55, né? Contudo, no caso de contribuição, a gente precisa provar, a pessoa, né, precisa provar que trabalha na roça, né, na zona rural, por pelo menos 15 anos. Tem que ter uma comprovação. Tem que ter, por pelo menos 15 anos. E aí, os 15 anos mais a idade, né? Exatamente. E aí tem aquela coisa, né, que outra coisa que muita gente vai se confundir. Trabalhador rural e empregado rural. Quem é empregado rural, é difícil aposentar como rural, na aposentadoria rural. Diferente, por quê? Existe um terceiro ponto. É que, no caso de empregado rural, se você recebe todo mês para trabalhar na roça de alguém, né, já subentende o que a gente chama, já deduz que há uma contribuição todo mês ali, na carteira, certo? Mas, para quem é trabalhador rural, por pelo menos 15 anos, completou aquela idade ali, precisa mostrar que o que ele faz na roça é a origem da sua subsistência, sobrevivência ali. Vive da roça. Exatamente. Chamado, né? Por exemplo, você planta o quê? Feijão, mamona, né, angu, abóbora, enfim. E aí você consome. É o que a gente chama de regime de economia familiar. Em resumo, é isso. É quando o que você faz na roça, você usa do seu convívio ali, para sua família. É aquele que tem, de repente, uma chácarazinha, tem um sítiozinho ali e, de repente, produz, tem muita abóbora, daqui a pouco pega ali, vai vender, usa para o consumo. Exato. Por exemplo, campo, cuido de né? galinha, planto abóbora, eu consumo as abóboras, se sobrar, vou na feirinha ali e vendo. Esse se enquadra na aposentadoria rural. Sim. Agora, aquele que recebe todo mês... Aí não. Por exemplo, o cara trabalha na fazenda, é vaqueiro. Mas tem gente que trabalha de carteira assinada lá na roça, né? Já vi diversos casos de carteira assinada, tá lá, vaqueiro. E às vezes vem pro advogado, né? Porque de repente foi lá, não foi aceito, está comprovando pelo governo que tem uma contribuição mensal, mas acha porque está ali como vaqueiro, como um tirador de leite, mas está recebendo ali, tem alguma comprovação. Porque a né? atividade que ele faz lá na roça, o trabalho dele não é para a sua sobrevivência, ele recebe salário. Em cima disso aí. Então já entra lá como uma contribuição, né? Aposentadoria por contribuição. Exatamente. Não entra como rural. Exatamente. Olha aí, tá vendo, gente? De repente tem gente, algumas pessoas nesse caso aí, agradecer a CREA. O CREA tá aqui, ó. Tô ouvindo vocês, doutor. Obrigado, CREA, lá em Fazenda Tanque. Então, quem quiser mandando mensagem, pode mandar pra gente aqui, viu? 9959-9620. Então, temos essa questão do rural e idade. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode perguntar pra gente. Temos aqui, doutor, ainda sobre esse assunto podemos entrar nesse assunto? Podemos e faremos no caso, isso. O Evelyn já trouxe para a gente no último programa sobre a especial, ele citou até aquela questão ali, por exemplo, o frentista. Ele comparou o cara que está ali na bomba abastecendo
que o tempo dele é diferente do cara que está ali no escritório, que não está em contato com... É diferente. Mas vamos chegar lá. Vamos explicar para o pessoal entender, né? Quem tem direito, o né? O que o nosso colega Evelyn falou, né? É o que chamamos de aposentadoria especial. Né? A aposentadoria especial é para aquelas pessoas que trabalham, né, dentro daqueles ambientes, né, que são considerados insalubres. Poxa, doutor, o que é insalubre? Ambiente insalubre são aqueles ambientes que, pelo que você manuseia ali, né, químico, está exposto, né? Isso, compromete a sua saúde. Né? Aí aquela questão de produtos químicos, né, até a própria questão física mesmo, sabe? E aí é o que é considerado insalubre, logo, pessoas que trabalham nestes ambientes têm direito à aposentadoria especial. E aí, o tipo, depende muito sobre a questão aí de você ter direito, contribuição, o tempo de trabalho, vai depender muito do grau de risco, né? Que antes da reforma, não valgava a idade antes da reforma. A depender do grau, né, com 15 anos mesmo, trabalhando, você se aposentava. 15 anos. Por exemplo, você começou a trabalhar com todo 18 mundo anos. Igual. Por exemplo, você começou a trabalhar... pegar uma água aqui, porque já secou a garganta. Já secou a garganta. Você pode se aposentar como rural, você especial. Começa a trabalhar com 18 anos ali, a depender do grau, né? Então, com 30 e poucos, antes dos 40, você já era aposentado. Não tinha uma separação? Não? Tinha, na verdade, assim. Quando o grau é alto, o risco é alto, né? Trabalhou por 15 anos, já pode requerer. De repente, ali, aquele cara que carrega, o caminhoneiro que carrega o combustível, né? Carrega o produto químico. O ele motorista, se enquadra, né? O caminhoneiro, desse tipo, sim. Ele entra nessa especial também, né? Entra. Agora, o grau... O tipo de produto que leva. Isso. Também, né? E o grau, só quem pode avaliar, né? É um laudo técnico com um documento chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, é o famoso PPP. Olha aí, tá vendo, gente? Né? Então, assim, são esses documentos que vai dizer lá qual é o grau. Se é alto, se é médio ou se é baixo. Se é médio, né, o alto era 15 anos de trabalho. O médio, 20 anos, né? E o leve, 25. De certa forma, é até reduzido, né? Comparado àqueles outros lá que a gente conversou, né? Na aposentadoria por idade padrão. Como o senhor me falou, né? O grau de risco que ele está exposto no seu trabalho. Perfeito. Outra coisa, doutor, falar de grau, a gente falou de rural, queria só dar uma intervenção. De repente, tem alguém que trabalha na roça, se enquadra como trabalhador rural, mas esse trabalhador, o serviço dele, a função dele, de repente, é usar defensivos agrícolas. Que aí já expõe um certo risco também, que a gente sabe que alguns tipos de defensivos agrícolas são cancerígenos, mas tem essa pessoa, de repente trabalha ali, o cabo botou para ele botar produto químico para matar os matos do capim. Sim. E ele trabalhou a vida toda só naquilo ali. Às vezes não usou uma proteção, já está com a saúde debilitada. Mesmo ele sendo rural, ele entraria como um especial? É importante analisar... de fato. Sempre tem uma avaliação, né? Sempre. Por quê? E a prova Olha também, só né? como você falou, trabalhador rural. É de fato o trabalhador rural ou empregado rural? Porque se for no caso de empregado rural, né? O PPP, esse documento, o laudo técnico, a empresa que fica encarregada ali, né? Com o perito responsável ali para fazer a avaliação, analisar o grau, né, de risco daquela pessoa que trabalha ali no campo. Agora, para o trabalhador rural fica muito difícil. Para provar até, exatamente. Né? Quando geralmente contrai doenças, né, tudo mais, geralmente a gente corre para a aposentadoria por invalidez, que a gente ainda vai falar sobre isso aí. Ah, entendi, doutor. Sabe? É tudo bem detalhado cada situação, assim, sabe? E a gente vai por exclusão. Poxa, não preenche isso aqui, então dá para a gente tentar. São vários aqui, requisitos. tal. Exatamente. Tem que, né? E a gente falar de aposentadoria especial, como já até foi dado uma pincelada, que cada grau também tem um tempo de aposentadoria especial, ou esse tempo de aposentadoria especial são tantos anos? Tem um... Com a reforma da Previdência, né? Lá em novembro de 2017, já mudou isso. Aí agora voga a questão de idade, né? O grau de risco do trabalho daquela pessoa ali agora reflete na idade dela.
A contribuição já não é mais aquelas coisas, trabalhou por 15 anos, 20 anos ou 25 anos, agora vai analisar uma contribuição padrão de 180 meses. E no caso do grau aí, vai refletir agora na idade. Quando o grau é grave, a pessoa pode ter lá 55 anos, né? Quando o grau é médio, 58 anos, e quando o grau é leve, 60 anos para ambos, tanto homem quanto mulher. Olha aí, não tem, o especial não tem especificação, né? Não, é isso, são essas o que torna ela especial, também até o próprio critério para você ter direito a essa aposentadoria, né? A própria natureza do trabalho, mas é o que a gente falou aqui, o que era antes da reforma e depois da reforma, e agora já mudou um pouquinho. Então, eu estava escutando aqui o áudio do ouvinte, está em Salvador ouvindo a gente ali. Se ele tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, daqui a pouquinho a gente responde, nós estamos aí já, tá vendo? Não deu tempo nem de dar um intervalo, mas se ele tiver alguma pergunta, o Rildo, né? Rildo está lá em Salvador ouvindo a gente. Obrigado, Rildo, grande abraço. E eu ouvi o senhor brevemente falar assim, no especial é igual tanto para homem quanto para mulher? Sim. Porque entrou especial, ambos estão envolvidos na parte química, né? Então não tem a mulher tem mais vantagem ou não tem, né? Eu não sei. Porque no rural o senhor disse que já tem uma vantagem, mesmo no tempo de contribuição tem uma vantagem, tem uma carência de 7 anos, né? O meu ponto de vista, né, deixando claro, o meu ponto de vista é que no caso de trabalhadores rurais, né, o governo deve ter avaliado a questão da capacidade física, da força, né? Entendi. No caso de trabalhos em que não está no controle daquele funcionário, daquele empregado, daquela empregada, de trabalhar em exposição a certas substâncias. Então, isso está ligado muito a ver com a imunidade. E todo mundo está suscetível a adoecer, a contrair uma doença, independentemente de você for homem ou mulher. Então, é por isso que, creio eu, que no caso de aposentadoria especial não existe esse critério para homem e mulher. Olha aí, tá vendo? Eu quero só trazer aqui, o ouvinte, na verdade, ele está lá, acompanhando a gente lá de Salvador, que teve uma folguinha ali no trabalho e está participando. Dá tempo a gente ouvir rapidão, porque a gente pode estar entrando naquele assunto lá que a gente falou, né? Da invalidez, né? Sim. Como foi citado. E é muito bom que o ouvinte possa participar com a gente, possa estar mandando a sua mensagem. De repente tem alguma dúvida, saber se você se enquadra em algum tipo desse de aposentadoria, como requerer. Tem essa questão também desse assunto, como nós falamos, às vezes não, é o direito, a pessoa vai direto buscar no INSS, mas tem casos que o INSS precisa de algo técnico, precisa de uma documentação, precisa de uma prova, e às vezes a pessoa por si só não consegue, tem que buscar um profissional para isso também, né, doutor? É importante. É como a gente falou desde o início do nosso projeto, né? Com a questão das informações, a gente facilitando acesso, né, às informações para as pessoas, necessariamente, né, não precisa da intervenção de um advogado, assim, né? Dá para você conseguir o benefício fazendo o seu requerimento. Como diz, é seu direito. Exatamente. Né? Mas tem coisas que às vezes vem uma negação, vem um empecilho, às vezes não preenche, tem 5 requisitos, preenche 3, falta 2. Como é que Será faz? que de fato não preencheu? Será que não preencheu? Será que alguma coisa você não falou direito? Mas aí, como voltar lá de novo, já que não preencheu? Aí requer também um profissional para orientar nesse caso também, né, doutor? É importante, nesses casos aí, porque muita gente pode ter uma dúvida e realmente está traçando. Primeiro aqui, ele mandou aqui uma mensagem para a gente, está lá em Salvador, é o ouvinte, eu identifiquei aqui. Neraldo, bom dia. Neraldo, eu também estou aqui em Salvador, mas estou ouvindo a rádio também, nesse momento de um pouquinho de folga aqui no trabalho, também estou ouvindo vocês. E é muito gratificante ter essas informações aí. Eu sou Rildo, não sei se você me conhece. Por exemplo, você começou a trabalhar... Olha aí, tá vendo? E doutor, apresentando ele aqui, ele vai entrar um pouquinho naquela linha, já que a gente vai entrar na invalidez. Eu quero agradecer também aqui a participação, deixa eu ver aqui, que está lá curtindo a gente, lá pelo nosso chat, amigo, entendi. Tá bom, doutor?
Só para a gente já estar quase já fechando aqui, deixa eu ver aqui também o que ele falou, acho que é por tempo de contribuição. Muito obrigado pela sua participação, acho que entra um pouquinho naquele assunto. Ó. Geraldo, na verdade eu tenho uma dúvida assim. Eu queria que ele me informasse aí como ficaria a minha aposentadoria no meu caso se eu chegar a me aposentar. No caso, eu contribuí cerca de 18 a 20 anos como vigilante. E depois eu mudei de profissão. Hoje eu sou caminhoneiro individual. E já tenho 10 anos contribuindo como caminhoneiro individual. Como ficaria minha aposentadoria nesse caso? Será que ele tem alguma informação para me dar aí nessa situação aí? Olha, doutor. É importante, eu entendi a pergunta. É importante analisar com muito cuidado o que ele tem como provas de contribuição aí. Justamente. Certo? Você falou, é a prova que vai fazer o direito acontecer, né, doutor? Não dá pra gente chegar numa conclusão aqui, dá logo uma né, decisão, né, um aqui, veredito, pronto, né, aqui doutor? agora, sabe? Pela própria natureza do que é esse tipo de direito, é importante que a gente observe, estude, né, a papelada, os documentos e tudo mais, de cada situação, de cada necessidade, de cada pessoa que está com algo parecido, né, no caso do dele. Porque é um tipo de aposentadoria, na prática, um pouco complexa. Acho que mudou, eu posso dizer assim, mudou a finalidade do direito, vamos dizer assim, né, doutor? Exatamente. Né? Então, é um momento que ele pode também estar buscando, né? Sim, é um momento que ele pode estar buscando informações aí, o profissional, né, de sua confiança que ele conheça e tudo mais, né? Porque aqui a gente só está se resumindo a passar informação. Passar informação, até porque o nosso tempo aqui também já está um pouco, né? Tem aquela questão para a gente fechar, o doutor também tem compromisso, né, doutor? Sim, vamos aqui só para fechar, para concluir, sobre os tipos de aposentadoria. Aquela aposentadoria por invalidez, que é aquela pessoa que se encontra incapaz de trabalhar totalmente. Pode ser tanto por uma questão de um acidente ou até mesmo por uma doença, né? Que aí a gente vai lembrar um pouco do que a gente fez, que a gente falou anteriormente sobre a pessoa ser deficiente. No caso da aposentadoria por invalidez, o deficiente também pode se encontrar como incapaz e requerer aposentadoria por invalidez. Nesse tipo de caso, é sempre interessante que a gente só consegue provar isso através de uma perícia médica lá no INSS, que em regra a pessoa precisa ter uma contribuição de 12 meses, certo? No mínimo 12 meses, né? Pelo menos 12 meses. Né? O que a gente chama quando a gente chama de contribuição mínima, é o que a gente chama de período de carência. Se a pessoa vê lá no papel e vê assim, período de carência, não preenche lá o período de carência. O que é período de carência? Contribuição mínima. Pelo menos 12 meses. Existem exceções que não exigem contribuição, certo? Aí já entra o rural, né, doutor? Aí já é uma coisa diferente. É diferente? Tem que ser analisado caso por caso. Jesus, olha, pensa aí, porque assim, invalidez, por exemplo, você está incapaz de exercer o trabalho. E aí a situação é complicada, né? Exatamente. Porque parou ali uma vida, né? De repente só tinha aquela pessoa que trazia renda para a família. E aí ele não está podendo mais trabalhar, se acidentou. O rural que se acidenta de repente, que é o trabalhador rural da roça mesmo, vivia ali do campo, mas sofreu um acidente com machado, Deus livre ali, alguma coisa, não pode mais trabalhar, ele não entraria a aposentadoria por invalidez, já entraria em outro ramo aí do rural. É isso, é importante que a gente veja os papéis, sabe? Tem que ter uma prova, né, na verdade? Tem que ter. O governo não vai chegar ali, o INSS, não, você tá bom, vai receber, sem nenhuma prova. Exato, porque assim, a pessoa vai requerer ali aquela aposentadoria por invalidez e trabalha no campo. Trabalhou como? Disposição de quê? O que foi contra isso? Será que essa doença foi fruto do trabalho? Então, assim, tem que analisar esses pontos aí, sabe? É importante. Por isso que a própria perícia médica, que é o documento, né, importantíssimo para desvendar esse mistério. Pois tem todo um agendamento para poder estar lá. E o próprio INSS tem o profissional deles. Que não vai, daqui a pouco, eu passei por esse médico aqui, ele me disse isso. O INSS não vai aceitar, né, doutor? Assim, no momento da perícia é importante que você leve todos os documentos possíveis. Que já fizeram. Medicamento, imagens, fotografias, exames, relatórios médicos, até mesmo de outros profissionais, entendeu? E leva. São materiais, são provas, né? São. São as provas fundadas, que nem diz na linha, né, doutor? Sim. Fundado, tem fundamento essa prova aqui, ó.
Por isso que tem muita gente que tudo que faz, tira foto. Tudo que faz, tira logo uma cópia. É importante, importante. Senão eu não vou ter como provar. Exatamente, a pessoa tem que se calçar ali. E tem aquela prova testemunhal, além do documental, vale também a testemunhal, por exemplo, para o rural? Sim, existem aquelas questões, né, que o trabalhador rural ali não tem prova de nada, sabe? Um papel ali da terra ali da família, sabe? Um papel ali da família e tudo mais, ou até mesmo a questão de um contrato de comodato. Enfim, essas questões aí, a testemunha é importante, né? Somente, né, na questão da justiça, né? Ali só através de justiça a testemunha. Então, só para fechar, nesse caso aqui, esses 12 meses, automaticamente, quem é profissional, automaticamente já tem todo um processo no registro dele ali que trabalhou esse período, e aí, de repente, se acidentou num trabalho, é contribuinte, mas automaticamente já tem a prova ali fundada, que são ali o que recebe o extrato, né, de recebimento. Tudo, importante. Tudo tem que buscar. Então, hoje, a gente trouxe aqui esse assunto, os tipos de aposentadoria. Depois você pode estar mandando para a gente aí o que você está achando desse quadro, qual a sua ideia, qual é a sua opinião, você está gostando? Mande para cá o seu retorno para a gente saber, fazer um parâmetro aí, o termômetro do programa. E dê também a sua opinião com a gente, sugira outros temas para você ir trabalhando. De repente você tem um tema que você gostaria que falasse, você pode sugerir para a gente, que eu vou passar para o doutor, para na próxima a gente estar trazendo aqui no nosso quadro Saber Direito. Mais uma vez, doutor, tem mais algo para o senhor fechar aqui, deixar como mensagem aqui nesse dia de hoje? É importante, né, para cada pessoa aí, seja lá em qual ramo que for trabalhar, observe bem os detalhes, o que puder guardar de prova, guardem, sabe? Aquele papelzinho que você, poxa, papel velho, deixa eu amassar aqui e jogar no lixo, pode servir em algum momento, é importante ter esse cuidado. Pois bem. No mais, eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de passar essa informação aí, que eu acredito que é de extrema importância para cada um, né? E a gente está aqui, à disposição. Muito bem. Nós agradecemos, eu agradeço pela sua disponibilidade. A gente fala desde da sua agenda, que eu sei que não é fácil, mas dedica esse tempo para poder informar você que está aí, de repente, buscando alguma informação, e nada melhor do que saber direito. Por isso que surgiu esse quadro aqui na nossa Joá. Doutor Leonardo Ramos, lembrando que a gente agradece a ele, que ele tem um escritório aqui em Juazeirinho, e por isso está ali perto do Clube ACJ. De repente alguém tem alguma dúvida e dá uma passadinha por lá, de repente, né? Mas a gente aproveitou porque ele está aqui pertinho da gente, seria mais fácil de eu estar tendo esse contato com o doutor. Muito obrigado, doutor Leonardo Ramos. Com a permissão do nosso bom Deus, na próxima semana, vamos nos ajeitar para na quarta-feira, né? Com fé em Deus. Quarta-feira a gente trazer mais um tema, e durante a semana nós vamos estar avisando qual é o tema para você mandar a sua pergunta. Forte abraço, bom trabalho para o senhor. Gratidão. Muita saúde. Para todos nós. Valeu. Então esse aí foi o nosso quadro Saber Direito, com o doutor Leonardo Ramos, e em breve vamos estar com outros profissionais que vão estar com a gente também para poder te informar muito mais sobre saúde, sobre áreas também da área da fisioterapia, enfim. Estou aguardando a psicóloga aqui. O meu nome, doutor, da psicóloga? Maírla. Ô Maírla, estamos aguardando pela senhora aí para estar junto com a gente, a psicóloga infantil também, quem sabe um dia aqui para ajudar a gente, nós pais, mães aí, em diversos assuntos relacionados às nossas crianças. Fica aqui o nosso programa, desejo saúde e muita força para você e sua família, e até mais. Amanhã o O de Casa está de volta, sexta-feira, com muita coisa boa. Participem. Obrigado a todos que mandaram mensagem, nosso amigo aí, direto lá de Salvador, que participou, a Creu também, e todos que vão estar ouvindo também e vendo a gente, tanto lá no nosso canal na Moringa, vai ter esse programa editado lá certinho, e você que acompanhou pelo nosso programa aqui também, da Joá FM, lá no canal da Joá. Forte abraço. Valeu, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.